Primeira coisa, chakra, traduzindo direto do sânscrito, quer dizer roda. Porque tudo no universo, se você parar para pensar, está ligado à esfera, ou mesmo à parte oval, ou o círculo achatadinho. Se você parar para analisar o nosso próprio sistema, o sistema solar, qual o formato adotado dos planetas que estão no nosso sistema? Qual é o formato? O círculo, pode ser um pouquinho achatadinho, mas é o círculo, porque é a forma da energia. Então, como o ser humano ele é análogo a todo esse sistema imenso, aí que eu cito um dos princípios herméticos, né, que tem 7 os principais. O que está em cima é igual, é análogo ao que está embaixo. Então, o ser humano ele tem nele toda a representação desse sistema imenso, o qual nós estamos inseridos. Então, se você pegar a linguagem adotada pelo grande arquiteto do universo para a evolução, é o 7. Um exemplo claro disso, que você tem as 7 cores e os 7 sons ou tons, né? Ou tons. Então, sendo que nós temos essa definição do 7, existem 7 planetas que trazem toda a correspondência a esse setenário evolutivo. Desenhando rapidamente o nosso sistema aqui. Nós temos o Sol como centro do sistema, como se fosse o núcleo desse grande átomo com prótons e nêutrons. E você tem os planetas ao redor deles, que por um acaso também o movimento que faz os planetas ao redor do Sol é uma elíptica. Ele faz aquele movimento oval, não é redondinho. Então o movimento da energia, ele corre dessa forma. Depois que tem o Sol, o primeiro planeta ao redor dele é Mercúrio, depois Vênus. Depois você tem a Terra, que é onde nós estamos. Ao redor da Terra, com grande importância, a Lua, a mãe da Terra. Você tem Marte posteriormente. Depois você tem um cinturão de asteroides, Alguém já viu o cinturão? Não viu, sabe da existência de um cinturão? Aqui você tem um monte de asteroides. Por quê? Aqui um planeta foi destruído. Um planeta explodiu. Aí que está o segredo da nossa Lua. Antes da explosão desse asteroide, você tinha Mercúrio, você tinha Vênus, você tinha a Lua independente, ó, Mercúrio, Vênus, a Lua de forma independente, a Terra e esse quinto planeta que aqui estava. Esse quinto planeta, ele explodiu. O maior fragmento dele, com o tempo, se tornou o quê? Marte. Então, Marte, ele é um grande fragmento que acaba se tornando um planeta com o resultado da explosão desse quinto planeta que estava aqui. Agora, pensando num conceito bem básico, explode algo, não vai criar uma onda? Não vai criar uma onda? Vocês já viram? Quem já viu uma bomba quando explode? Uma bomba quando explode não vê um impacto de uma energia tremenda da explosão que teve o seu epicentro? Essa explosão aqui, ó, empurrou o planeta Terra em direção à Lua. Automaticamente, como a Terra é maior que a Lua, o que aconteceu? A Lua foi capturada pelo movimento da Terra. Então, até a Lua que nós temos aqui, ela não é um fragmento ou um satélite como de outros planetas que todos possuem luas. Marte tem 2, Júpiter tem um monte de lua, Saturno tem um monte de lua, porque a nossa Lua é muito grande. Se você estudar o sistema solar, as luas desses outros planetas são minúsculas, a nossa Lua é muito grande. Então, na verdade, ela foi capturada pelo movimento ocasionado ou pela onda dessa explosão. Agora que você entende uma outra chave, a Lua possui a água. Daí que quando você vê, a humanidade hoje já dominou a Lua, né? Você observa ali a Lua, você vê veios ali de que no futuro correu água. Então, se a Lua se aproxima do planeta Terra, o que acontece com esse astro menor que foi capturado pelo maior? Tudo que existe nele transborda para o maior. Esse é o segredo da inundação.
como é que a Terra iria passar pelo grande dilúvio que acabou com a Atlântida, que hoje é o Oceano Atlântico, se nós temos um ciclo de água natural. Sobe, evapora, cai. A água teria que vir de outro lugar, veio da Lua. Se você pesquisar a ciência moderna, atual, vamos chamar assim, eles já comprovam que muito da parte da nossa água traz substâncias correspondentes à Lua. Daí que a Lua exerce uma função tremenda de impacto de energia em relação ao nosso planeta. Então isso é uma forma de você meditar em relação a esses valores. Seguindo aqui, para eu fazer a correlação. Então nós temos o cinturão de asteroides, depois nós temos Júpiter, depois nós temos Saturno, Senhor dos Anéis, e por fim, os últimos 3 planetas, Urano, Netuno e Plutão, que já foi reduzido na astronomia, não é mais considerado planeta. Então nós observamos que existe uma setuplicidade até aqui, até as realidades de Saturno. Essa setuplicidade que envolve os chakras em correlação com os planetas, envolve todo aquele sistema através desse símbolo. Quer ver como eu vou provar isso para vocês? O ser humano, ele possui centenas de pontos energéticos no corpo. Seria como se quando você olhasse para o céu, você tem um monte de estrelas, mas você tem um lugar que os astrônomos chamam de eclíptica, onde os planetas andam. Então os planetas sempre andam neste mesmo lugar, mas a gente tem centenas de estrelas. Então olha como nós somos análogos a tudo isso. Nós temos, comprovado pela própria acupuntura, milhares de centrinhos de força que se você encostar ali o ser humano sente, é extremamente sensível a isso. Mas nós temos um lugar, assim como no céu nós temos os planetas sagrados ananos, nós temos a nossa coluna. E a nossa coluna, que está associada diretamente com esses 7 centros de força, representa os planetas. Então agora você consegue fazer esse princípio da correspondência. No céu, nós temos milhares de estrelas, milhares. Mas existe um local que os astrônomos chamam de eclíptica ou eclíptica, que é por onde todos os planetas, esse é o símbolozinho dos planetas, todos eles andam, todos eles andam. Então o fato desses planetas andarem aqui, ele é semelhante ao ser humano. Então o ser humano é o céu, o ser humano é reflexo de tudo isso. Então todos esses pequenos pontos são as estrelas. E todas essas partes correspondentes a esse caminho, essa eclíptica por onde andam os planetas, no ser humano é a coluna vertebral. E os 7 planetas como consciências representam o que no ser humano? Os chakras. Os chakras. Então eu já dou uma reflexão para vocês. Diz a sabedoria das idades que todas as estrelas elas são subordinadas aos planetas. Os planetas são os grandes maestros do zodíaco e também dos céus. Porque os planetas, o que eles são? Eles são os corpos astrais dos anjos, para facilitar. Daí que vem a palavra astro. Daí que você pega os gregos falando de Afrodite, está falando de Vênus, falando de Hermes, eles estão falando de Mercúrio, Selene, eles estão falando da Lua, Hélio, eles estão falando do Sol, Cronos, Zeus, Ares. Da mesma forma, nós estamos compreendendo, independente das teogonias que vocês apreciem, que sempre os planetas, independente de religiões, teogonias, cultos, filosofias, eles representam o espelho dessas 7 consciências que estão ligadas diretamente a Deus. Então, se você pegar os hebreus, eles vão falar o quê? Eles vão falar Micael, Gabriel, eles vão falar Rafael, Anael, Saquiel. Já não ouviram essas palavras? Aí surge, vou utilizar esse termo, surge um misticismo muito grande que abarca esse setenário. Aí começa, 7 isso, 7 aquilo, mas acaba se desprendendo do real motivo, que é a analogia do universo em relação ao próprio ser humano.
Para isso você não precisa de religião, você não precisa de teogonia, basta você entender, pô, eu sou poeira de tudo isso. Aí você fala, pô, então se existem 7 planetas sagrados, não considerando aqueles 3 últimos ali, então cada um dos meus chakras pode ter uma correspondência com essa energia. Então o ser humano ele possui 7 centros de força, extremamente especiais a essas energias que são o quê? A nossa fonte de captação delas. Então os chakras, como roda em sânscrito, são as sensibilidades ou as percepções a esses centros de força, a essas divindades planetárias. Sempre quando você está vibrando a energia de um chakra, você está vibrando o quê? A sintonia com todas essas forças. Você pode dizer que um chakra ele é tanto um portal de entrada, como também um portal de saída da sua energia. Um clássico que todo mundo sabe e percebe a energia desse chakra. Qual é? O umbilical. Quem aqui já não tomou um tremendo susto e deu um frio na barriga repentino? Quem não teve isso? Só que todos os centros de força trabalham em estados vibracionais, aí que nós vamos direcionar a palestra, por consciências, vibrações, número de pétalas, aí vocês vão entender o que representam essas frequências. Um exemplo, o chakra raiz ou básico, ele traz 4 frequências só, ele é bem denso. Então ele vibra com 4 forças. Já esse aqui de cima tem 960 frequências. Então qual é mais fácil e mais perceptível? Esse aqui. Esse aqui, para você trabalhar a integralidade dele, você tem que entrar em sintonia com essas 960 frequências. Daí que vem salve joia preciosa do loto, nenhuma lhe pare nenhum. Que é essa energia que sobe e faz as coisas acontecerem aqui. Aí eles falam nos mitos, eles arredondam. A loto, a flor das 1000 pétalas. Aí que você entende o simbolismo. 1000 pétalas de 960 possibilidades de vibrações. Então eles arredondaram para 1000. Então vocês vão conhecer essas forças, mas onde está o segredo? Daqui a pouco eu vou explicar direitinho. A energia aqui de cima, ela só ocorre como iluminação se o fogo do coração que aqui está se projeta aqui para cima. Então aqui você tem, seria como se fosse o último portal de todas essas forças, que se você trabalha ela, esse fogo solar sobe e ilumina. O que eu recomendo para vocês, uma falha minha, eu deveria ter trazido, mas esqueci. Se vocês colocarem e pesquisarem na internet, o desenho do chakra cardíaco, ele está no centro do desenho do chakra coronal, que representa que esse fogo subiu. Agora você entende até o processo contrário. Se a pessoa sublima essa energia ou essa consciência que está no chakra cardíaco, e ela sobe, é porque a pessoa ela se sutilizou em relação a esses valores, frequências, e a energia subiu. Mas a maioria da humanidade está mais preocupada com o quê? Com a parte densa. Então vai para a materialidade, sensualidade, emoção, desejo. Então, em vez dessa energia sublimar, se torna mais densa ainda. Por isso que aí você entende, se você pegar o caduceu de Hermès, ou de Thoth Hermès, ou Mercúrio, que é a palavra romana, você pega essas energias subindo e formando o caduceu de Mercúrio, que é conhecimento, sabedoria, discernimento. Já se essa força, essas serpentes não sobem, né, o símbolo da cura, né, o caduceu de Esculápio ou Asclépio, você não tem? Quem já viu ambulância? Já viram ambulância? Fora ela ficar em cima de você, olha o símbolo ali, é o símbolo da medicina que representa essa ascensão. Já o diabo, o que o diabo tem? Ele tem cauda. Tem ou não tem cauda? Anjo tem cauda? O anjão chega, pum, olha aqui o caudão que eu tenho. Não, quem tem cauda é o diabo. Por quê? Porque a energia, em vez de subir, desce. Esse é o mistério da cauda do Satã, ou a cauda do diabo. Porque as energias são o quê? Puramente terrenas, densas. Então ele tem uma cauda. Você poderia até dizer, não vou falar desses centros de força, mas assim como o ser que trabalha a sublimação desses valores, ele tem esse como primeiro chakra e depois essas 6 projeções, para um ser da esquerda que atua para o lado contrário,
O coronal dele está no raiz, ele tem outros 6 centros de força aqui para baixo que trabalham só essa energia baixa. E você tem isso para essas partes aqui, nem vou apontá-los nem falar onde estão. Mas nós temos, sim, temos sim. Então agora a gente já compreendeu aqui que existe uma analogia com o mundo superior, tendo o ser humano como reflexo. Você poderia dizer o mundo celeste e o mundo terreno. Agora dá para a gente fazer as associações. Vamos fazer a associação deste símbolo fantástico que os hebreus chamam de menorá. Mas esse símbolo não é dos hebreus. Menorá. Se você traduzir a palavra menorá, é um candelabro sétuplo. Candelabro sétuplo. E como que ele funciona? Ele funciona assim, ó. Você tem primeiro aqui, depois você tem este aqui, depois você tem mais um terceiro caminho aqui, e você tem um quarto central, que dá a base para essa energia. Então, do lado esquerdo, você tem as energias mais densas. Do lado direito, você tem as energias mais sutis. Daí que você começa a entender os centros de força ou os chakras do ser humano. O chakra mais denso do ser humano é chamado de chakra raiz, que é onde está esse centro de força. Ele está na última parte da sua coluna, como se fosse uma energia, ao próprio nome dele, raiz. Então o que ele faz com a energia? O que uma raiz faz? Fala para mim. Ela desce e ela te dá o quê? Aterramento. Aterramento. Então ela faz com que você trabalhe a energia do elemento terra em você. A energia do elemento terra. Quando você começa a elevar essa consciência, segundo o que eu estudo e acredito, você entra na energia do chakra esplênico, que é a energia do elemento água em você. O chakra esplênico está na altura da região esquerda aqui do ser humano, ligado ao baço. Então essa energia subiu, água não fica aqui? Alguém já ouviu falar em intestino? Qual a função do intestino do ser humano? O quê? A absorção do quê? O príncipe... Vamos lá. Alguém já teve piriri aqui? Alguém já teve piriri? Quando você tem o piriri, o que recomendo que você faça? Beba água, porque ali está tudo desregulado. Que está ligado a essa parte aqui, a água do ser humano. Quando você eleva isso, é o elemento fogo em você. Quando você bate uma feijoada brava com caipirinha, aonde queima? É o nariz? O nariz ficou tão quente. O estômago, que está associado aqui, umbilical. Umbilical, que é o fogo em você. Vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso. Tudo isso. Então aqui você tem o fogo, aqui você queima, às vezes até parafuso, dependendo do que você tem, você até dissolve o bicho aqui. Dependendo da acidez da pessoa, é uma loucura isso, né? Agora chega o quarto e último. Até aqui que o ser humano chegou. É até essa região que o ser humano chegou. Quando eu disse, como assim o ser humano chegou? O ser humano chegou até esse quarto estado de consciência onde ele trabalha os 4 elementos. Se você perceber, existe até um zigue-zague que representa a manifestação da energia. Daqui vem para cá, daqui vem para cá e daqui vem para cá. Perceberam o zigue-zague? Chegou aqui, o ser humano já não tem domínio. Aí a energia, ela se sublima integralmente para cima no sentido reto. Então, nesses 4 pontos, ou nesses 4 elementos, você tem um mundo manifestado. Todo ser humano nasce com essas potencialidades dessas 4 forças. Olha o último portal, cardíaco. Olha a importância desse centro de força. Essas 3 realidades superiores que aqui se encontram, superiores no sentido de serem mais sutis. O chakra laríngeo, o chakra frontal e, por fim, o coronal ou coronário, são realidades ainda imanifestadas no ser humano, que correspondem ao elemento éter, ou o 5º, 6º e 7º elemento. Então o cardíaco, por isso que ele fecha aqui. Então ele é o ponto equilibrante de 3 realidades manifestadas e 3 realidades imanifestadas. E é extremamente fácil de compreender isso.
Ser humano, se ele quiser, ele não pode até trocar de sexo ali, se ele quiser. Ficar os gordos, ele vai mexer com raiz, corta. Se cortar ali, ele vai morrer? Não vai. Ou vai? Acho que não. Dependendo do que é morrer, né? Se ele quiser, ele não pode mexer, tirar pedaço do intestino, tirar um rim, não pode mexer em todas essas coisas, reduzir estômago, pode ou não pode? Ele não pode trocar o coração, se ele quiser, pode ou não pode trocar o coração? Corta aqui. Bah, deixa lá, Brad Pitt morreu, deixa eu pegar o pescoço, né? Corta aqui, meu Brad Pitt. Não pode. Cortou a cabeça, já era. Porque essas partes aqui o ser humano não domina ainda. Ele não tem pleno domínio dessas energias e dessas consciências. Isso está em desenvolvimento dentro do ser humano. Pô, hoje quando uma pessoa cai, bate a cabeça, fica... É fácil assim, você fala, meu, deixa quieto, vamos tentar ver o que dá. E a pessoa sozinha vai ter que ir devagarzinho, né? Então aqui você tem as realidades imanifestadas. Esse é o segredo do cardíaco. Olha que legal. Ele é o chakra central de todo esse processo. Então, se você souber trabalhar a consciência ou a frequência presente nele, que hoje eu vou falar para vocês as energias que estão ali, você pode alavancar isso para cima. Você pode fazer a harmonização do universo manifestado com o universo manifestado. Então é simples. O mineral em você, com raiz, com a terra, o ser humano tem, o sistema ósseo, como eu sempre digo. A realidade do esplênico é o vegetal em você, o seu sistema nervoso. O ser humano tem o animal dentro dele, que é a energia do fogo, o sistema circulatório. E, por fim, o ar. Por que o cardíaco com ar? Qual a função do coração? Né? A troca do venoso para o arterial? É ou não é? O coração está trabalhando isso. Então você, com o sistema respiratório, você faz o coração ter o seu verdadeiro propósito, o seu ritmo. E aqui é o ser humano. Por fim, aqui o que você tem? O anjo, o semideus ou o Deus em potencial em você. Então, quando você trabalha de forma ideal, de forma adequada, todas as energias que estão no cardíaco, você pode despertar esses potenciais que são de seres humanos futuros em você. Você pode trabalhar o mistério dos anjos em você, que na verdade é o seu anjo interior, o seu semideus e o Deus em você. Aqui você se tornou, quando esse centro de força, que recebeu a incidência ou fogo do cardíaco, você se torna um Buda, você se torna um Cristo, você se torna um avatar, ou um termo bem popular, você se torna um iluminado. Iluminado não é fazer curso de final de semana cantando mantra e estou iluminado. Iluminado é o iluminado mesmo, é aquele ser que tem conhecimento, que tem sabedoria, que tem amor dentro de si, tal. Aí sim as energias acontecem, que foi o que eu estava conversando com vocês no início, que é o caminho J e B, o equilíbrio entre os dois. O conhecimento, quando ele é sozinho, despojado de amor, ele se torna manipulação, o interesse, o egocentrismo. Então o conhecimento é para aprisionar os outros, para condicioná-los. Se você tem só o amor despojado do conhecimento, você é o fanático, você é o idólatra. Você é aquele que segue os outros, nem sabe por quê. Vai seguindo e vamos que vamos. Você tem que equilibrar os dois lados, por isso que o caduceu de Tote Hermes tem as duas serpentes. Aí ele surge, que é o final. O próprio desenho que eu fiz aqui para vocês, do caminho por onde trilha os planetas eles também fazem esse movimento, como a própria espada flamígera, eles não vão reto. Eles fazem esse movimento assim. Então é o próprio símbolo do nosso sistema solar que está num movimento incrível em direção ao Sol oculto. Então toda essa energia está em você para você trabalhar. Mas para nós entendermos isso legal, veja que interessante, olha esse símbolo que lindo. Quando Deus criou o mineral, ele já não estava presente na face da Terra? Estava ou não estava? Ele estava ali com os anjos dele, criando o reino mineral. Se você pegar no sentido de caminho, o chakra raiz está ligado a quem? Ao coronal. Estão percebendo esse símbolo aqui? Ó? O primeiro está ligado ao sétimo. O primeiro está ligado ao sétimo. Se você pegar o segundo, depois que ele terminou o mineral e ele criou o vegetal, o segundo está ligado a quem?
ao sexto. Independente da ordem, esse é o primeiro, esse é o sentido de ligação. E por fim, o terceiro está ligado a quem? Ao quinto. E o quarto é o ponto equilibrante dos dois, que é onde nós estamos vivendo. Então esse símbolo aqui remonta tempos imemoriais de uma época que nós chamamos de Atlântida. Atlântida, que vem do deus Atlas que está ligado a uma quarta consciência, aquele que segura o planeta Terra nas costas. Estão começando a pegar o simbolismo? Querer você associar o planeta Terra a 4, se você colocar o nosso sistema, o Sol é o primeiro, é o centro. Depois você tem Mercúrio, é o segundo, que está ao redor do Sol. Vênus, que é o terceiro, quem é o quarto? Na história, a Terra. Aí você vê qual é o simbolismo do deus Atlas. Qual é? Vocês nunca viram ele segurando o globo, aquele deus segurando o globo, aquela força? É o deus Atlas. Porque a Atlântida foi um quarto tipo de experiência ligado à humanidade que houve. Nós tivemos anteriormente os adâmicos, os hiperbóreos, os lemurianos, os atlantes, e hoje nós somos um quinto tipo de experiência. Por isso que nós temos quantos sentidos? Dedos. Tudo é simples, é assim, estrela. Então hoje nós estamos desenvolvendo esse quinto princípio. Então está na hora da gente resolver a energia desse centro de força para que esse quinto princípio que está aqui comece literalmente a vibrar dentro de nós. E agora que a gente pode fazer a correlação com os planetas, utilizando a linguagem do que se diz e é falado na sabedoria das idades. Vamos colocar aqui agora. Vou colocar aqui em cima. O chakra raiz ou básico, ele tem a correspondência de Saturno. Saturno, elemento terra, a realidade pétrea, a força dele é projetada no chakra raiz do ser humano. Que pede o quê? Você pegar a astrologia clássica. Disciplina, ordem. Então, responsabilidade, são as energias da terra que você está criando. Ligado ao chakra esplênico, que está ligado à parte do elemento água, é a lua. A energia lunar se projeta nessa região do nosso corpo. Qual é o planeta do fogo? Qual é o planeta do fogo? Marte! Aqui você tem, na realidade das ligações dos planetas com os chakras, o planeta Marte junto do chakra umbilical. Agora, quem é o centro de tudo do nosso sistema? Quem é o centro de tudo? O Sol! Então o cardíaco é a energia do Sol. É o único, quer ver? Ó, se você pegar a energia do coração, olha, o Sol ele não distribui luz por todo o nosso sistema. Se você não tivesse a energia do Sol, os outros planetas nem existiriam. Você não conseguiria observá-los. Quem é que capta essa energia vital através da respiração e faz todo esse trabalho de pulsação aqui? Quem é? O coração, que está ligado ao chakra cardíaco, que vai jogar vida por todo o seu corpo. E qual é a distribuição? O sangue. O sangue que recebe toda essa energia e corre para o seu corpo. Quem está fazendo isso? O coração, que está totalmente associado ao chakra cardíaco. O coração, quer ver vocês entenderem uma outra coisa que é interessante também? Já ouviram falar em pressão? Quem já foi medir a pressão aqui? Todo mundo. Quantos são os dígitos da pressão que você pega ali? Quantos são? São sempre dois? O que é? Sístole e diástole. O nosso Sol faz essa mesma pulsação. O Sol ele traz esses momentos de recolhimento das energias e um movimento de espargir as energias. Olha você começando a entender o chakra cardíaco. Então seria assim, quando vem aquelas tempestades solares, que eles chamam aquelas explosões que até hoje se estudam, esses ventos e essas explosões que interferem diretamente no planeta Terra, porque o Sol está fazendo o quê? Ele está mandando essas energias para todo o sistema. Nossa, o dia que ele resolver fazer uma explosão nervosa mesmo, não sobra planeta nenhum, acabou tudo. Acabou tudo. Nós somos desse tamanho nesse sistema. Então, o dia que houver uma grande explosão, aí que você começa a entender também
o Sol oculto que está ligado ao seu chakra cardíaco também. Esse Sol oculto nas traduções, que é chamado, quer ver essa palavra? Agartha. Alguém já ouviu falar? Opa, não vai quebrar só porque eu falei Agartha. Alguém já ouviu falar em Agartha? O que quer dizer Agartha? Água é fogo. Artha vem de het. Het quer dizer o que, Luiz? Coração. Red, que é... Então é o que? É o coração de fogo. Het, coração. Aí você pega os celtas, Avalon. Já ouviu falar em Avalon? É a mesma coisa. Você pega, se aprofundar mais nisso, Shambhala, Shangri-La, Eldorado dos espanhóis, é toda uma linguagem. E sabe aonde a ciência já está comprovando isso? Que tem esse pulso, ou esse calor que traz a vida para o nosso planeta, está no centro da Terra. Então a Terra, ela tem um coração dentro dela também. A Terra é análogo ao ser humano. Se o ser humano está aqui no processo, ele tem um coração, ele é análogo ao planeta Terra, o planeta Terra também tem um coração dentro dele. Que é essa parte interior, que o dia que nós tivermos um vento solar, uma explosão, que o Sol vai realmente virar uma estrela poderosa, que a energia dele também já é comprovada pela ciência humana, ela está se diminuindo e um dia ela vai explodir. O que vai acontecer? Vai varrer todo o sistema, vai varrer a Terra. E onde está o coração do nosso sistema? Que é a het, é a Agartha. Aí este Sol, que está no interior da Terra, ele vai se tornar um novo Sol, de um novo sistema que vai sair dele. E nós, se tudo der certo, seremos o quê? Anjos. Anjos. E nós vamos ser o que em relação a toda essa nova humanidade, novos minerais, novos vegetais? Nós vamos ser estrelas. Nós vamos ser planetas, vamos ser novas divinidades. Só que nós vamos estar imersos no pensamento do todo. E imersos nessa realidade do todo, nós não vamos ter mais necessidade de reencarnar ou de antropomorfizar uma consciência, sendo que a gente já se unificou. É isso que os Budas fazem quando eles, nas meditações, eles falam que atingiram o Nirvana, Samadhi, eles entraram nessa consciência integral do universo. E tudo isso, agora vem a loucura maior, está no nosso coração. Eita! Então, vamos parar de só mandar coraçãozinho no Facebook, vamos ser coraçãozinho aí no mundo. Aí você fala, tem tanta gente, isso, aquilo e aquilo outro. Não é porque você pega pessoas que de repente não tem. Você precisa duelar com elas, não perca o seu foco. Né? Então, quando a gente começa a entender essa realidade pulsante, quer ver um exemplo? Alguém já ouviu falar em frequência? Quem já estudou física aqui? Qual é a unidade de medida de frequência? Hertz, que vem do quê? Aí você começa a entender toda essa força que está presente aí. Para entender agora o Sol trabalhando cisto, que se você nunca ouviu falar no que eu vou comentar agora, pesquise, que é comprovado na ciência. A cada 11 anos existem as famosas manchas solares. Que as manchas solares são manchas que são formadas no Sol num ciclo já comprovado pela ciência de 11 em 11 anos. O que representam essas manchas solares? Cisto, ele não está se recolhendo? Pensa na pressão. Não está recolhendo? Você não entendeu ainda, agora eu vou fazer o teatro. Diástole. Cisto. Diástole. Isso é seu coração. Então ele tem o momento do recolhimento. De 11 em 11 anos, o que não é aproveitado para ir para o centro do universo, onde estão os deuses, isso para no Sol como mancha solar. Pegaram a dica? Da mesma forma como você tem esse ciclo de 11 em 11, pum, 11, 11, 11 mais 11, os 22 arcanos maiores do tarô que devem ou podem dar todo o acesso a esse movimento cíclico ligado ao Sol que está projetado no seu coração. E agora, o ano de 2016, pela analogia, ele é regido pelo Sol. Finalizando aqui, o laríngeo é Vênus. É Vênus. O frontal é Mercúrio.
E o último, o chakra coronal, ele é ligado a Júpiter. Ele é ligado a Júpiter. Então você tem ali uma sequência que produz nessas forças do menor A as forças planetárias. Saturno no raiz, Lua no esplênico, Marte no umbilical, Sol no cardíaco, Vênus no laríngeo, Mercúrio no frontal e Júpiter. Quer ver como estados de consciência? As mulheres vão corroborar comigo agora. Olha que interessante. Posso apagar aqui a correspondência planetária? Posso? Posso? Última vez, terceira para fechar. Posso? Aí eu apago e falo, não, vai falar, lamento. Aí já foi. O chakra raiz, ele é a nossa consciência física. É a sua percepção, a aglutinação do seu corpo em relação a tudo. Seria, deixa eu sintetizar todas essas 7 forças em mim, amarrá-las. Quem é? O seu corpo físico que faz isso. Esse corpo físico, ele é animado por uma energia ou uma consciência, que a gente chama do quê? De energia vital. É o chakra esplênico que te dá a vitalidade. Aí você fala, não entendi o que é vitalidade, meu Deus. Põe um ser humano vivo dormindo e um morto há 7 dias. Tem diferença ou não tem? Por quê? O corpo físico de um está deteriorizando. Por quê? Perdeu a vitalidade, perdeu a saúde. Não respira mais. Não tem mais essa consciência. O umbilical, como é fogo, é a energia astral, que está ligada às nossas emoções e desejos. Quer ver agora a mulherada corroborar comigo? Quem é mais emocional, o homem ou a mulher? Normalmente, não vou colocar como é, mas quem é? A mulher. Se você pegar o chakra umbilical, ele está ligado a quem? Ao, começa, laríngeo. Qual é a glândula do laríngeo? Quem mais tem problema de tireoide por hipotireoidismo? Mulher. Porque normalmente, antes de aparecer a disfunção dessa glândula ligada ao laríngeo, alguma coisa emocional puxou a energia daqui por causa dessa ligação. Pegar a chave? Aí vai ocasionar o quê? Vai ocasionar o impacto do puxo dessa energia aqui, aí a mulher vai ter hipotireoidismo, porque ela está focando a energia mais emocional, mal resolvida, da força. O homem, normalmente, ele é mais a energia do cardíaco. Quem mais tem falecimento ou problema do coração? Homem ou mulher? O homem, porque aqui o cardíaco representa o quê? A mente. A mente. A mente. O homem, querendo ou não, ele não é mais mental e racional do que a mulher? Sim ou não? A mulher é muito mais sensível, emocional. Então, por isso que você entende que os homens que trazem mais disfunções aqui e a mulher aqui, ó. Aqui é a parte central, é o eixo, é o fechamento. Mas agora aqui, ó. O homem, ele é mais o laríngeo, a mulher é mais o frontal. A mulher atinge com mais facilidade o 6º princípio e o homem o 5º princípio. Quer ver um exemplo? Você pode dizer que o chakra laríngeo está ligado à ideia. É a mente iluminada, a mente com criatividade. Quem são os grandes inventores da humanidade? Mulheres. Por quê? Estou explicando para vocês agora. Tudo isso para você entender daqui a pouco o fechamento do cardíaco. Então, o homem, por natureza racional, ele acessa esse princípio da ideia com mais facilidade. Por quê? Quer ver como vocês vão concordar que a mulher é mais o 6º princípio frontal? Intuição. Quem é mais intuitivo normalmente? Qual que é a mulher? Eu desde pequeno eu aprendi isso. Meu pai e minha mãe dando conselho. Se meu pai falava, olha, eu acho que isso não é uma boa. Aí eu pensava um pouco. Quando minha mãe falava, eu, epa, aí deixa eu prestar atenção, né? Porque a mulher, ela traz esse princípio da sensibilidade muito mais aguçado que o homem. Então a mulher é mais 6º princípio. Ela é mais assim a energia voltada ou focada para o mundo da intuição. Isso é típico da mulher. O homem não, ele já é mais racional. Aí quando você chega no chakra coronal, as duas energias se fundiram. É o 7º princípio. Você tem esses dois juntos aqui, com esse quaternário resolvido,
Então o chakra coronal você pode colocar como percepção completa. Percepção completa. Quer ver você entender a percepção completa através da mitologia? É Júpiter. Júpiter para os gregos é Zeus. Quem é sempre o chefão dos anjos? Que manda tudo? Quem é? É Zeus. É Zeus. Mas Zeus era filho de quem? Olha agora como você faz uma amarração legal. Ele era filho de Cronos. Quem é Cronos? Saturno, que está automaticamente ligado a ele. Então quando você começa a estudar filosofia, você começa a fazer as analogias com que a ciência descobre, você começa a pegar conhecimentos da sabedoria das idades, e juntando, você fala, meu, nada diverge. Isso é uma coisa que eu também já aprendi. Quando eu pego alguma linha de conhecimento e começa a divergir demais a minha forma de pensar, eu não vou falar que ela está errada, mas pelo menos para mim não serve porque ela está divergindo com as linhas que eu acredito. Tudo que converge é bem aceito, é bem visto, porque corre junto. Agora que a gente fecha aqui, ó, entendam a importância do chakra cardíaco aqui, ó. O chakra cardíaco, ele é o último do mundo manifestado. Você traz todas as energias aglutinadas, porque os chakras também trazem essa ligação. A coluna está aqui, ó, unificando estas realidades, ó, unificando. Então você tem um duto ou uma energia ou um canal que faz a ligação entre eles, mas ao mesmo tempo você tem essa setuplicidade que traz essas ligações. Então quando o mineral foi criado, Deus já estava presente. Quando o vegetal estava presente, os semideus já estavam no jogo. Quando o animal estava presente, os anjos já estavam trabalhando. Agora o humano, ele é o ponto central de estudo. Esse é esse momento lindo que a gente está vivendo agora. O ser humano, ele é o ponto central. Ele pode fazer e acontecer, e principalmente num ano como esse, que está fechando um ciclo que traz a regência do Sol. Então é a hora de você colocar o coração para fora. Só espero que tenha coisas boas. Existe um ponto que nós temos aqui que é chamado de ponto bindo. Esse ponto bindo, ele seria no nosso coração como se fosse um chip que armazena tudo que você está produzindo. Tudo que você produz, tudo que você realiza é arquivado nele. É esse chip que os anjos vão colocar o USB ali. Então, deixa eu ver que esse cara aprontou. Né? Então vai ter lá o WhatsApp dos anjos olhando. Mas os anjos, aí que tem aquela coisa, todo mundo pensa, aquela coisa religiosa que tem anjos punidores. Quem se autopune ou programa nossas punições somos nós mesmos com os nossos atos aqui. Então o anjo só vai ser um facilitador, fazendo uma linguagemzinha meio na fantasia, de mostrar o que realmente está em você. Olha, tá aí, não vai ter como correr, porque você vai chegar, realmente, olha, puxa vida, olha, aí o anjo todo amoroso, relaxa. Você, mas e agora? Arrumar uma reencarnaçãozinha legal para você, né? Para você dar uma ajeitada em todo esse processo. Então é uma autoprogramação que você mesmo condiciona, só que nunca esqueçam isso. Na hora que você volta à forma, sendo que você escolheu isso aqui, você tem o livre-arbítrio, você tem o direito de continuar errando ou de acertar. Não é? E tudo isso, novamente repito, está gravado aqui no ponto bindo, como é chamado. Né? Então o coração, ele é o último portal, o que vai fazer a ligação com isso aqui. Por isso que se você olhar o simbolismo do chakra cardíaco, ele é fantástico. Ele tem um triângulo para baixo e um triângulo para cima, que é o encontro das energias de cima, que sempre vão querer descer, entenderam isso aí? E as energias de baixo, que vão sempre querer o quê? Subir. E isso vai acabar gerando o que aqui no centro? Se são dois triângulos juntos. Um sétimo ponto. Esse sétimo ponto representa o quê? A aglutinação de todos os 7 valores. Olha a importância. Ó. Esse quadro é bem bonito. Eu gosto dele aqui. Você traz toda a importância. Aqui você tem, uns símbolos aqui. Eu vou passar para vocês verem. O que eu quero que vocês observem aqui. Aqui você tem o desenho dos 7 chakras.
Pode ver que o cardíaco aqui, ó, o desenho dele está projetado pequenininho aqui no sétimo, na parte interior dele. Então, seguindo, eu vou passar para vocês verem. Então, vocês vão observar que esta energia que está aqui nesse último centro de força é a projeção desse. Então, ele é o limite. Você está aqui, ó, quer ver uma coisa? O ser humano, ele vai reencarnar. Então aqui você tem todos os caminhos e as formações do feto dentro do útero. Chegou nesse limite aqui, que o coração é um dos primeiros órgãos a serem criados no feto, pum, você nasce. Então você traz com todas essas propriedades. O ser humano não nasce com um corpo físico? Nasce ou não nasce? Esse corpo físico não vem com uma vida, com uma energia? Ele não vem com um calor, com um sistema circulatório dentro dele, o calor, o sangue? Ele não nasce respirando? Cortou o cordão umbilical, está respirando independente. Então todo mundo nasce com isso aqui. E esse aqui são as potencialidades. Então, conforme essas energias vão criando as experiências de vida, você vai trabalhando essas 4 forças para que você consiga se libertar e acessar essas energias superiores. Se você fica condicionado aqui, ó, condicionado, nessa pedra bruta, olha, aqui é a pedra bruta, aqui é a pedra filosofal. Já ouviram falar nesse princípio da alquimia? E quem é o cara dessa alquimia? O cardíaco. Vocês vão ver as ligações que eu vou fazer ainda hoje em relação a ele. É muito legal. Mas primeiro a gente tem que entender o que ele é, que é justamente essa força, porque ele é o Sol em nós. Ele é o Sol. Eu vou passar aqui para vocês verem. Mas o que eu quero que vocês entendam inicialmente é o seguinte: o desenho que está dentro do coronal é o fogo que vem do cardíaco. Mas esse fogo, ele só sobe se você tem o quê? Pureza, altruísmo, bondade. Se você trabalha as energias densas dentro de você para que você possa fazer esse fogo. Tem gente que não tem nada aqui. Só uma coisinha, né? Mas por quê? Porque ela mesma se condiciona a isso. Agora eu pergunto, fica o questionamento, um aqui, ó, para passar, e um aqui para vocês verem. Pergunto para vocês, ó, presta atenção nisso que é interessante. Pergunto, como está a humanidade hoje como massa coletiva? A gente está sublimando bondade, fraternidade, altruísmo? Vamos rechaçar para ficar... É um jogo tão horrível que vocês percebem que hoje nós, como massa pensante, astral, a gente valoriza só o mundo emocional e a gente não quer as coisas de cima. Pega as novelas, os meios de comunicação, TV, revista, é emocional ou é? Hoje você posta, de repente, no YouTube, uma coisa legal do pessoal pensar, tem 1000 curtidas, 2, 3, raras vezes chega a 10, 20, 30 mil. Você posta uma besteira, ali o Zezé quebrou a perna do Pocoró. Vixe, 1 bilhão, 1 bilhão, 2 bilhões, 5 bilhões. E a gente quer falar de anjo. Aí chega lá, coração no Facebook, amor, fraternidade. Bom dia a todos, né? E aí vai. Agora eu pergunto, quer ver? Eu vou dar a base, mas a base do cardíaco. Pensa você comigo. Vocês entenderam que ele é a quarta energia para transcrever. Aqui vem o mineral. Como é a humanidade em relação ao reino mineral? Respeita. Você vê montanhas sendo destruídas para extrair os minerais ali, ninguém está nem aí com nada. Oh, a extração mineral, o que fez em Minas Gerais recentemente? Está respondendo. Vegetal, a gente respeita. Queimadas, desmatamentos, respeitamos, né? Animais. Preciso falar o ser humano em relação ao animal? Não está nem aí. Olha, gente, se um dia vocês verem a produção nessas granjas aí agora, para o Natal de alto consumo, você nunca mais vai comer isso na sua vida. Você vê ali pintinhos de poucas semanas, o bicho, coitado, ele é amarrado ali com a cabeça para ser obrigado a ficar comendo aquela porcaria aí. Meu, você está comendo essas porcarias, cara.
Nem precisa falar, né? E em relação a nós com nós mesmos, seres humanos com seres humanos, paz, altruísmo, compreensão, ou a gente quer engolir o outro para sair na frente? E a gente quer falar de anjo, de mestre, de Deus. Nunca você vai passar isso aqui se você não harmonizar isso dentro de você. Não sei se vocês pegaram a chave. Então você pode até jogar também como estados de consciência. Como que você é em relação às suas bases, estruturas, sua consciência de elemento terra em você? Como você cuida da sua saúde, da sua energia? Quer ver? A energia é fácil. Você gasta a sua energia ou sua vitalidade com as coisas que realmente você tem que fazer, ou você se preocupa com as pequenas besteiras e vai minando a sua energia a cada segundo da sua vida? O seu emocional. Como você é com o seu emocional, com os seus sentimentos? É só você perguntar, hoje eu amei mais ou hoje eu odiei mais? Pergunta para você aqui, para o seu umbilical, pergunta, faz esses questionamentos, né? Hoje eu potencializei mais o altruísmo e os bons sentimentos dentro de mim, ou eu permiti os maus sentimentos dentro de mim? E por fim, a sua mente sã, pura e cristalina aqui. Quais foram as formas mentais, a forma que você conduziu o seu pensamento ou que você deu de importância para você naquele dia? É como você está trabalhando esses chakras. É como você está trabalhando. E agora vem a linguagem básica. Aqui não está para baixo? Tá ou não está para baixo? Aqui não está para cima? Vai subir o que é leve ou o que é pesado? Vai subir o que é leve. O que é pesado vai para onde? Aí você para pensar. Não vou ficar falando palavras, mas as palavras desarmônicas, elas são pesadas ou são leves e sutis? Pesadas, então elas vão ficar solando aonde? Aqui embaixo. Quando você viu, você já está totalmente dominado por essas energias e você não consegue mais elevar a força, já era. O que o ano do sol vai fazer contigo, sendo que esse centro de força vai falar, vamos ver agora se desce ou sobe? Pegaram a dica? Ele vai só mostrar para você. Então, se nessa sístole diástole, que você vibra o tempo inteiro em comunhão com o cosmos, que são estados de consciência, você está permitindo a energia densa, o que vai sair daqui? Energia densa. Energia densa. Vai aparecer o Tyson, os caras, tudo para brigar com você. São os leões e os dragões que você mesmo criou. Se você trabalhou uma energia sutil aqui, o que vai vir? Vai vir o anjo, vai vir o semideus, vai vir o Deus. Então cada um tem, em relação ao chakra cardíaco, a exteriorização em 2016 desse pulsar cósmico de acordo com o que você está criando e gerando. Tão simples. Não adianta culpar mais ninguém. Culpe a você mesmo. Já é um primeiro passo para você transformar e reciclar. Então, para fechar essa linha de raciocínio, eu abri para trocar uma ideia com vocês, que aí eu vou entrar nessas outras partes aqui que são muito interessantes. O que nós precisamos compreender em relação a essa força aqui do chakra cardíaco, que muitas pessoas, seguindo as linhas e a tradição, daqui para baixo, do cardíaco para baixo, você gera elementais, que são forças da natureza. Então você tanto pode criar elementais, você vê exemplos de elementais, você já viu aqueles desenhinhos de crianças que do lado esquerdo tem um diabinho e do lado direito tem um anjinho? É a energia que se alimenta. Então, tanto no coração, como no umbilical, no esplênico e no raiz, você pode ter anjos ali que vão ter anjo, o que faz? Toma Red Bull, vai tudo subir, né? Se você tem capetinhas, o que os capetinhas vão fazer? Vão para baixo. E onde que você vai ter a resposta disso? No ano de 2016 que você vai ter. Pegar a chave. Mas se eu estou com capetinhas aqui, o que eu tenho que fazer? Vamos trabalhar eles. Exemplos de elementais. Elementais do ar, silfos, fadas, como são popularmente conhecidos. Então aqui, ó, ar.
Aqui são as salamandras, os elementais do fogo, ígneos. Na água você tem as ondinas. E por fim, na terra, quem você tem? Os gnomos. Os gnomos são formas puramente clássicas de você falar dessas energias. Mas na verdade você tem que pensar que são energias que você cultua. Energias que você permite que através desses estados de consciência estão aqui. E quando chega um ano do Sol, que você vai ter essa pulsação, eles vão ser demonstrados para vocês. Então eles vão fazer parte da sua vida e do seu cotidiano. São os famosos elementais autogerados. A própria palavra diz, elemental, força da natureza. Mas a força sutil da natureza que está presente nesses estados de consciência. E eles, como forças, a própria palavra diz, autogeradas. Quem que criou? Quem que criou? Foi o vizinho? Ah, esse vizinho colocou um silfo todo contrário dentro de mim. Não foi vizinho, não, foi ti mesmo que jogou essa energia, gente, entendeu? Foram vocês mesmos. Então agora chegou a hora deles serem demonstrados para vocês. Ficou claro, galera? Ficou claro isso? Então, aqui você entendeu todo o processo dos chakras. Agora aqui que eu vou dar um pouquinho da nossa anatomia oculta, a função deles, os nadis, o caminho deles e os segredos do cardíaco através de números. Que na Kabbalah, até aqui você tem 32 portais da sabedoria. Mas na verdade, para o ser humano que desperta, são 40. Seria como, quer ver um exemplo? Que eu sempre falo aqui na sala de aula. Cristo, Moisés, todos esses grandes seres meditaram 40 dias. O que ele estava fazendo? Eles estavam trabalhando tudo isso aqui. As incertezas mentais, emocionais, a energia. Pô, é suplício isso, é complicado, não é fácil. E todo ser, por mais especial que seja, ele veio para a face da Terra, ele tem que trabalhar essa iniciação. Por isso que eles tiveram que subir montanhas e etc. O Cristo também subiu lá. Quando você fala lá, o Morro das Tentações, fica na frente de Jericó, ali na região da Palestina. E tem um morro que ele teve que subir. Que está ali, né? Que diz o povo ali da atual Jericó, que é passar. Quando ele chegou, ele não queria nem água, nem pão, nem nada. Deixa eu conversar com o senhor. E ele ia lá fazer toda a transmutação. Então, a mentalização que eu vou querer trabalhar com vocês aqui, a ideia principal dela qual é? A ideia principal é a gente tentar potencializar o lado positivo das energias que aqui estão, para que a gente faça essa ascensão, esse fogo. Então ela vai ser induzida no sentido de vocês poderem transformar isso num exercício. E esse exercício visa exatamente a limpeza dessas poeirinhas que estão aqui para que exista ascensão. Então se tem fantasminha aqui, que venham para ser transformados. Todo esse trabalho da transmutação dos elementais, pegando linhas do saber também é chamado, talvez você já tenha ouvido falar disso, a luta com o dragão do umbral. A luta com o dragão do umbral é a luta de você com você mesmo, da projeção das suas próprias sombras para que você consiga fazer o trabalho de transmutação. E o cara é esse aqui, é o cardíaco que vocês vão entender daqui a pouco.